Sabe quando você quer muito uma coisa, é um sonho seu, é um desejo que você guardou durante muito tempo, mas você não teve ainda condição de realizá-lo. E vai que um dia você tem vantagens, você tem condições especiais para adquirir essa coisa ou esse produto. E de repente, quando você adquire, você investe de repente muito caro naquilo que você sempre quis. E quando você vai finalmente usufruir, não é nada daquilo que você pensava. E aí, o que a gente faz? Posso devolver? Quando a gente vai devolver, né, a origem da oferenda diz: não, você tem um contrato de fidelidade ou então você paga uma multa. Se você já passou por isso, esse vídeo é para você, porque nós fazemos isso também com as nossas relações. Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta sistêmico e esse é o Dinâmicas do Ser. Será que é possível não ser traído? Bom, continuando aqui a nossa conversa sobre traição em foco, né? Quem viu lá o primeiro vídeo, né, sobre se é possível ser fiel e ficou um tanto quanto encabulado, né, e até um tanto quanto decepcionado sobre as suas expectativas sobre um relacionamento duradouro, onde não há traição, tem outras notícias, né, que a gente pode refletir aqui também, porque afinal, né, o desejo ele não é tão vilão assim quanto se parece, mas a nossa relação em relação a como nós lidamos com os nossos desejos é que faz com que normalmente a gente cria aí os nossos demônios, né? Então, o que a gente precisa também compreender? É natural que muitas pessoas queiram, né, e tenham o desejo de ter aquela experiência duradoura, né, dentro de um relacionamento com aquela pessoa e espera que a pessoa tenha aquela mesma fidelidade que ela mesma se dedica. Ok, até aí tá tudo certo, né? Dentro da visão sistêmica, a gente não tira, digamos assim, um juízo sobre o que é melhor ou o que não, né? O que é melhor ou pior sobre uma forma de comportamento. Então, há pessoas que já se declaram muito naturalmente, né? Que preferem viver solteiras, por exemplo, ou sem nenhum vínculo maior, porque sabem, né, por experiência, muitas vezes, né, que a tal da fidelidade, de fato, ela é impossível, enquanto outras pessoas não, elas insistem sim que é importante, inclusive, e é até honesto e virtuoso ter essa relação duradoura, quanto se lutar para preservar, né, essa fidelidade. Então, não entrando no mérito ou demérito de uma situação ou outra, a gente entende que tudo na vida é uma experiência e toda experiência vale o que ela mesma representa. Então, nem que seja para a gente viver uma experiência para no final dela entender se valeu ou não a pena, a experiência também continua sendo válida. O que a gente precisa entender, na verdade, é o seguinte: imagine, por exemplo, aquela nossa velha história de conto de fadas. Imagine que o príncipe foi atrás da princesa que estava presa lá na torre para salvá-la e viverem felizes para sempre. Então ele vai, né, enfrenta vários obstáculos, né, vários desafios e finalmente ele consegue, né, salvar aquela princesa da torre, né? Ela vai naquele cavalo junto com ele e vão embora viver em paz, felizes para sempre. Eis que o dia seguinte, né, no Feliz para Sempre, nem às vezes não conta, né, sempre tem um dia seguinte. No dia seguinte, né, a princesa de repente olha para aquele príncipe e ele já não tá tão mais assim interessante quanto era, né? Aquele príncipe de repente não tá mais tão educado, às vezes ele já acorda, sei lá, meio que de mau humor, né? E aquela princesa também, aos olhos desse príncipe, também não parece lá assim grandes coisas mais, né? Algo ocorre, né, que o encanto aparentemente termina, né? Então, outro dia eu estava ouvindo um comentário, né, que coincidiu, né, que a gente estava fazendo aqui, montando esses vídeos, né, que uma pessoa fala o seguinte: se o casamento fosse bom, ele não precisaria de testemunhas, né? E foi engraçado que estava num contexto até de uma certa
comédia, né, entre aspas, mas que tinha um fundo ali de verdade, porque de fato, muitas vezes o encanto ele acaba se perdendo quando os compromissos eles acabam sendo realmente firmados, né? E isso talvez não se deva tanto à própria questão de o próprio relacionamento ser algo que faz com que o desejo morre, mas os acordos ou os não acordos que a gente faz é que normalmente respondem por isso. Então todo desejo ele pressupõe um objeto, né, desse próprio desejo para poder usufruir. O que acontece é que muitas vezes a gente encara o relacionamento de uma maneira muito romântica e longe de ter aquela função que ele realmente se destina. Então, o relacionamento, na realidade, na visão sistêmica, longe de ser, né, uma forma da gente encontrar, né, a nossa felicidade, um relacionamento ele serve para ter uma experiência de atrito, né? Uma experiência onde nós podemos nos conhecer e onde há um campo, digamos assim, de inter-relação entre nós e o outro. Então, um relacionamento, por incrível que pareça, é interessante que ele só funciona a três, né? E quando eu estou falando aqui a três, não é o terceiro, o amante, né? Ou o contatinho ou algo parecido. Ele tem que ser a três porque você, ao relacionar, você deve continuar existindo, o outro deve continuar existindo e a relação é um terceiro, né? É um terceiro lugar, né, de encontro entre essas duas individualidades. O que acontece muitas vezes é que a gente ou se torna muitas vezes o próprio objeto do desejo do outro, então a gente acaba se anulando para se adequar ao outro, ou a gente quer que o outro se torne o objeto do nosso desejo, então a gente não vê a individualidade do outro e deseja que o outro seja exatamente aquilo que a gente quer. Então, no fim das contas, a relação ela faz com que as individualidades sejam anuladas, né? E isso se torna automaticamente insustentável ao longo do tempo, né? A longo prazo. Por quê? O atrito, o dia a dia e a rotina, ela tira qualquer tipo de ilusão em relação às nossas expectativas que fizeram com que a gente não visse a realidade do outro. Então, muitas vezes a gente passa uma vida inteira, por exemplo, ao lado de uma pessoa sem conhecer quem que ela realmente é. E muitas vezes porque a gente também nem quer conhecer quem ela realmente é. Porque, no fundo, a gente, no nosso desejo, a gente espera que o outro seja aquilo que a gente gostaria. Então, a realidade daquela pessoa, ou o de fato que ela seria o mesmo que enfrentar, né, a realidade do nosso sonho não ser real. Então, às vezes, a gente prefere ficar com a nossa ilusão do que com a própria realidade. Então, vivemos juntos, vivemos ao lado, né? Nos relacionamos, esperamos muito do outro, né? E esperamos mais do que o outro sabe do que nós esperamos, né? E vice-versa. Então, as frustrações elas decorrem exatamente daí. E no final das contas, os nossos sofrimentos, ele advém exatamente quando a própria realidade vem à tona, no sentido da gente perceber que no fundo a gente só estava relacionando com o próprio desejo. Então, o outro de fato não existia, a gente não enxergava, ou o outro não nos enxergava, então a gente não tinha espaço para sermos quem nós realmente somos. Então, o nosso problema em relação muitas vezes a esses processos são exatamente o fato de que a gente não comunica e a gente também não se relaciona dentro de uma realidade, né? Então, quando a gente gosta, né? Quando o desejo vem e né, bate lá, que as anteninhas trocam, sei lá, os santos batem, né? Dá aquela afinidade, dá aquela atração, algo sim comunicou ali, né? Mas é muito importante depois, né, desse processo, ou junto com esse processo, entender
o que também tem por trás. Então ali tem alguém real, alguém que não vai ser para a gente somente aquela parte que a gente desejou ou gostou, né? O outro é todo um outro mundo, um outro universo, e ele tem várias facetas. Então as relações, elas são possíveis sem traições a partir do momento que a gente tenha relações mais adultas, no sentido de, primeiro, entender que o outro é um ser independente e que tem desejos e que e está sujeito então a mudanças, né? Então nem nós não somos hoje o que éramos antes, nós não gostamos às vezes hoje das mesmas coisas que gostávamos antes, ou pelo menos não da mesma forma, né? Então a vida como um todo é um ciclo, nós somos mutáveis, né? O que me atiça hoje não necessariamente é o que me atiça amanhã, mas enquanto o que me atiça hoje está disponível, vamos viver o que se atiça nesse momento, né? Então o prazer, o tesão, ele é válido enquanto ele existe. E o que acontece quando ele mudar é que a gente muda com ele, mas a gente precisa então comunicar, e simples assim. Então o outro, ele pode nos acompanhar na nossa mudança. Então seria mais uma questão de aprendermos a sermos muito mais honestos em relação ao que queremos, ao que sentimos e ao que desejamos, as expectativas, e aí ser honesto vale também poder voltar atrás, poder mudar de ideia, por que não? Né? Por que a gente tem que manter o tempo todo uma mesma linha para honrar, sabe-se lá o que, sendo que às vezes nem o outro espera tanto assim que a gente honre qualquer outra coisa. Então, às vezes, para quem pensa, terminar uma relação ou ter outras relações ou ter relações múltiplas, né? Não entrando em julgamento nenhum, às vezes as pessoas podem simplesmente julgar imediato como sendo algo ruim ou algo imoral, né? Mas por outro lado, vale a pena muito a gente refletir no quanto também não seria uma traição viver infeliz, né, dentro de um relacionamento onde nem você mais tem prazer, quanto o outro também não tem, só para poder honrar, sabe-se lá o que, para quem, né, e até quando, né? Então muitas vezes a gente perde uma vida inteira por não termos coragem de sermos honestos, de dizer aquilo que a gente sente ou dizer das vontades. Então, muitos relacionamentos que, por exemplo, estavam mortos na mesmice ou na rotina, poderiam dar uma alavancada muito grande se um pudesse dizer para o outro, fala assim, olha, eu sempre tive vontade de fazer isso, vão fazer comigo? Ou você permite que eu faça? E o que você tem vontade de fazer que você nunca me disse? Então, ali já passa a ser algo mais excitante, é algo novo, tem alguém novo ali. Então, ao passar do tempo, os casais, né, seriam muito interessantes se reapresentarem, né, renamorarem de novo e dizer, olha, depois de tanto tempo, como é sua visão de vida hoje? O que você gosta? O que você antes achava que era importante que hoje você não acha mais? Poucas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente guarda a nossa frustração em silêncio, sofre com ela, o outro sofre do outro lado, ninguém fala nada com ninguém e vive uma vida bem mais ou menos. Isso é que é o ruim. Então, às vezes, a traição passa a ser, digamos assim, o coadjuvante dos problemas, né? Ela acaba às vezes ocorrendo muito mais pela nossa negligência em relação à honestidade com a nossa essência do que realmente é o processo em si, né? Então, a culpa, quando a gente vai pensar, a culpa, a responsabilidade é de quê exatamente? Então, vale a pena a gente pensar muito nisso. Então, é possível ter sim relações sem traições? Sim, desde que a gente não espere o impossível, desde que a gente não espere, né, que o outro seja uma máquina ou que o outro seja pra gente, ou que nós sejamos, né, sejamos para o outro simplesmente o que o outro quer da forma perfeita que se imaginou. Né? Não é assim que a vida real funciona. Então, se a gente está lidando com pessoas reais, se somos pessoas reais,
a gente já tem que partir do pressuposto da mudança. Então é muito bonito quando, por exemplo, o contrato, né, ou o acordo daquela relação eu quero estar do teu lado pela alegria de te ver mudar, pela alegria de quem você é, da forma como você vê o mundo. Isso é gostoso. Então isso é a relação. O que não diz respeito, né, a você perder a sua própria individualidade e o outro também perder a dele, né? Então, outro ponto para a gente pensar é isso. Será que eu estou realmente me relacionando com alguém ou se eu estou perdendo a minha identidade? Então, a traição, nesse caso, é o último dos problemas, porque a gente já se perdeu da gente há muito tempo. Então, nós vamos falar ainda sobre outros pontos em relação a isso, mas se é possível ter, se você quer ter relacionamentos sadios a longo prazo, diálogo, né? Clareza, honestidade. Não que necessariamente a gente também tenha que ficar falando tudo em detalhes, porque o desejo ele tem algo ali da novidade, algo do, né? Então, dizer ou colocar contratos demais ou detalhes demais, isso também perde o tesão. Então, se dizer que vai ser assim, desse jeito, assim não pode, algumas coisas podem ficar ali meio que nas entrelinhas. Então, a gente tem que tomar cuidado também em preocupar mais com a essência, né, do que a gente realmente quer. Aí sim vale a ideia da lealdade, vale a ideia da honestidade de poder se dizer, olha, se amanhã você ver que não é nada mais disso, né, nada mais, me diga, eu vou estar aqui pronto para poder ouvir, mesmo que eu queira ter continuidade, eu prefiro a verdade, a realidade, do que vivendo numa ilusão. E isso tem que ser vice-versa. Então, o problema de ser ou não ser traído nesses casos tende mais a ser, né, tá mais relacionado à maturidade com que a gente lida com as relações. Então, vamos ficar aqui a reflexão. O que para você significa um relacionamento? Será que você realmente está buscando no outro um compartilhar de experiências mútuas, onde cada um continua sendo a si mesmo, ou você realmente está querendo de forma romântica alguém para satisfazer tudo aquilo que você quer, né? Ou seja, viver aos seus caprichos ou vice-versa, né? Vamos pensar sobre isso e até o próximo vídeo. Se você não está inscrito, né, aqui ainda no canal, não deixa de inscrever para não perder aqui a sequência, né? E deixa aqui seu like para a gente e o YouTube, né, ele precisa desse like aí para ele entender que esse conteúdo está sendo legal aí para você, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.